Você sabia que mesmo depois da abolição da escravatura, no sertão nordestino do início do século XX, ainda existiam coronéis que compravam e vendiam gente como se fossem cabeças de gado? Pois é, meu amigo, a lei chegava de carruagem, mas o poder dos grandes fazendeiros chegava a cavalo e de rifle na mão. Hoje vou contar para você um dos causos mais arrepiantes que o sertão já viu. Uma história que mistura a crueldade mais desumana com a justiça mais implacável. É sobre uma menina de apenas 12 anos que estava prestes a ser leiloada como escrava em pleno século XX, até que alguém muito especial decidiu que aquilo não ia acontecer. E esse alguém era ninguém menos que Virgulino Ferreira da Silva, o próprio Lampião. Se essa história te tocou o coração, se você quer saber como termina essa lenda que até hoje faz o povo do sertão baixar a voz quando conta, então deixe seu like agora. Compartilhe com quem também valoriza essas memórias do nosso Brasil profundo. E se inscreva no canal para não perder nenhum causo que eu trouxer para você, porque tem muita história ainda por contar. E me diga nos comentários, você já ouviu alguma história parecida na sua família? Seus avós contavam causos assim? Quero saber. Agora se ajeite aí que a história vai começar. E ela começa pesada como o mormaço da tarde no sertão. O sol castigava sem dó a cidade de Floresta, em Pernambuco, naquele ano, mas havia um homem naquela região que castigava mais que o próprio sol. O coronel Sebastião Pereira dos Santos, um sujeito que tinha a alma mais seca que o leito do São Francisco na época da estiagem. Dona de terras que se estendiam além do que os olhos alcançavam, o coronel Sebastião se achava dono não apenas da caatinga, mas também das pessoas que nela viviam. Para ele, a lei da abolição era apenas um papel molhado que vinha da capital. No sertão dele, quem mandava eram outras leis. As leis do chicote, do medo e da necessidade. Diziam por ali que o coronel tinha um negócio escuso que corria por baixo dos panos. De vez em quando, apareciam compradores vindos de longe, gente de São Paulo, do Rio de Janeiro, interessados em contratar trabalhadores para suas fazendas de café. Mas todo mundo sabia que aquilo não era contrato coisa nenhuma. Era compra e venda de gente, disfarçada de trabalho. O homem tinha um jeito de conseguir essas mercadorias. Quando uma família estava devendo na venda, quando a seca apertava demais e o desespero batia na porta, lá vinha o coronel Sebastião com sua proposta diabólica. Deixa o menino comigo que eu pago a dívida. Ele vai trabalhar uns anos e depois volta. Só que ninguém nunca voltava. A primeira vez que o povo da região sentiu o verdadeiro gosto amargo da crueldade desse homem foi quando ele levou o filho do seu Antônio Bezerra. O menino tinha apenas 10 anos, mas o pai devia 300 mil réis na venda do coronel. Quando não conseguiu pagar, acordou numa manhã e encontrou a casa vazia. O filho tinha sumido na madrugada. Seu Antônio foi atrás, foi na casa grande, implorou, chorou, se ajoelhou. O coronel apenas disse: "O menino já partiu ontem, vai trabalhar numa fazenda boa em São Paulo. Quando completar 15 anos, mando de volta." Mentira. Todo mundo sabia que era mentira. Mas quem tinha coragem de enfrentar um homem que mantinha 10 jagunços armados espalhados pela propriedade? E assim, o coronel Sebastião foi construindo sua fama de homem sem alma. Pobre que devia virava devedor de trabalho. Menino órfão virava pupilo que precisa aprender um ofício. Moça bonita sem família virava doméstica que vai ser bem tratada na capital. O que mais revoltava o povo era a cara de santarrão que o desgraçado fazia. Todo domingo estava na primeira fila da igreja, vestido de branco, chapéu na mão, fingindo que rezava. Fazia doações para o padre, bancava as festas do padroeiro, mas na segunda-feira estava de volta ao seu negócio sujo. A gota d'água veio quando o coronel decidiu que não precisava mais disfarçar tanto assim. Ele começou a fazer leilões abertos. Dizia que estava leiloando contratos de trabalho, mas todo mundo sabia do que se tratava. Era um mercado de escravos funcionando na cara dura, 25 anos depois da abolição. O primeiro leilão
Aconteceu na praça da cidade, numa tarde de sábado. O coronel montou um palanque, chamou um leiloeiro de fora e começou a vender contratos. 3 rapazes, 2 moças e um homem mais velho foram arrematados por valores que variavam entre 500 e 2.000 réis, dependendo da idade e da força para o trabalho. O povo assistiu calado, com o coração apertado, mas ninguém tinha coragem de reagir. Os jagunços do coronel rodeavam a praça, mão no coldre, olhar ameaçador. Quem reclamasse sabia que podia ser o próximo a subir no palanque. Depois daquele dia, uma coisa mudou na região. O medo ficou mais pesado, mais grudado na alma do povo. As mães começaram a esconder os filhos quando viam os homens do coronel passando. Os pais evitavam sair de casa nos dias de feira. E o nome de Sebastião Pereira dos Santos virou uma praga que as pessoas cuspiram no chão depois de falar. Mas o sertão é assim mesmo. Quando a injustiça cresce demais, quando o poder de um homem passa dos limites que até o diabo respeitaria, sempre aparece alguém para mostrar que existe uma lei acima da lei dos coronéis. E essa hora estava chegando, mesmo que ninguém ainda soubesse. O coronel continuava seus leilões, cada vez mais ousado, cada vez mais cruel. Até que um dia, ele cometeu o erro que selaria seu destino para sempre. Decidiu que ia leiloar uma menina de apenas 12 anos. Maria das Dores tinha 12 anos e os olhos mais tristes que já se viu no sertão de Pernambuco. Não era tristeza de criança mimada. Era aquela tristeza pesada de quem já conhecia o sofrimento antes mesmo de saber ler direito. A menina morava com a avó, Dona Francisca, numa casinha de taipa nos arredores de floresta, sobrevivendo do pouco que conseguiam plantar no quintal e de alguns bordados que a velha fazia para as senhoras da cidade. O pai da menina tinha morrido de uma febre danada 2 anos antes. A mãe não conseguiu suportar a dor e se foi logo em seguida, diziam que de desgosto. Maria das Dores ficou órfã aos 10 anos, só com a avó de 70 para criar ela. Dona Francisca era uma mulher de fé, daquelas que acordavam antes do galo cantar para rezar o terço, mas mesmo com toda a fé do mundo, não conseguia fazer milagre com a pobreza. A situação ficou desesperadora quando a seca chegou mais brava que de costume. O que pouco que plantavam secou. O bordado parou de vender porque ninguém tinha dinheiro para luxo, e a fome bateu na porta daquela casa como um credor implacável. Foi quando Dona Francisca, sem saída, foi pedir fiado na venda do coronel Sebastião. O homem recebeu a velha com um sorriso que não chegava aos olhos. Concedeu o fiado sim, mas com juros que cresciam mais rápido que erva daninha depois da chuva. Em 2 meses, o que era uma dívida de 50.000 réis virou 200. Dona Francisca não conseguia pagar nem os juros. Foi numa tarde de dezembro, com o calor fazendo o ar tremeluzir sobre a caatinga, que os homens do coronel bateram na porta daquela casa. Dona Francisca sabia o que eles queriam antes mesmo deles abrirem a boca. Era dia de cobrar, e ela não tinha nenhum vintém para dar. A senhora precisa pagar, disse o capanga principal, um sujeito sem pescoço chamado Joaquim Boca de Ferro. Coronel disse que se não tiver dinheiro, tem outras formas de acertar a conta. A velha tremeu como folha no vento. Sabia exatamente o que aquilo significava. Já tinha visto outras famílias passando pela mesma situação. O coronel não queria dinheiro, queria Maria das Dores. Pelo amor de Deus, não mexam com a menina. Ela é tudo que me resta nesta vida, implorou Dona Francisca, se agarrando na saia da neta como se pudesse protegê-la só com um abraço. Maria das Dores não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia o medo da avó como um calor ruim que subia do peito. Seus olhos de criança começaram a lacrimejar, não de birra, mas daquele choro silencioso de quem pressente que uma tragédia está por vir. Não é questão de querer ou não querer, velha. É questão de justiça. Quem deve, paga. Se não tem dinheiro, paga com trabalho, respondeu Boca de Ferro, já estendendo a mão grossa em direção à menina. Naquele momento,
Algo se quebrou dentro de Dona Francisca. Não foi só o coração, foi a fé de uma vida inteira. Como Deus permitia que uma coisa dessas acontecesse com uma criança inocente? Por que o sofrimento sempre castigava quem menos merecia? Mas mesmo com a fé abalada, a velha não entregaria a neta sem luta. Se jogou na frente da menina e gritou: "Por cima do meu corpo, vocês só levam ela se me matarem primeiro." Os homens do coronel riram. Não era riso de alegria, era riso de deboche, daqueles que machucam mais que um tapa na cara. Velha teimosa. Amanhã o coronel faz um leilão na praça. Vai leiloar o contrato de trabalho da menina. Quem comprar leva ela para trabalhar longe daqui. Pelo menos assim ela não vai morrer de fome. O anúncio caiu sobre aquela casa como um raio em noite de tempestade. Maria das Dores começou a chorar de verdade agora, entendendo que ia ser separada da única família que lhe restava no mundo. Dona Francisca sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede para não cair. "Amanhã às 2 da tarde", continuou Boca de Ferro. "E não adianta a velha tentar esconder a menina. Conhecemos todos os cantos desta região. Se ela não aparecer, vamos atrás. E aí a coisa vai ficar pior para todo mundo." Depois que os homens foram embora, a avó e neta se abraçaram e choraram até não ter mais lágrimas. A noite passou devagar, pesada como chumbo derretido. Dona Francisca rezou como nunca tinha rezado na vida, pedindo um milagre, implorando para que Deus mandasse alguém para salvá-las daquele inferno. No dia seguinte, a notícia do leilão da menina correu a cidade feito rastro de pólvora. O povo ficou revoltado, mas que povo pobre e desarmado pode fazer contra um coronel com 10 jagunços? Alguns homens mais corajosos até falaram em se juntar para impedir a covardia, mas quando lembraram das famílias em casa, do que poderia acontecer com eles se fossem contra o coronel, o ânimo foi esfriando. Às 2 da tarde, debaixo de um sol que parecia zombar da situação, Maria das Dores estava na praça, de pé ao lado do palanque, com os olhos inchados de tanto chorar. Dona Francisca segurava a mão da neta com força, como se assim pudesse impedir que alguém a levasse embora. O leiloeiro, um homem gordo e suado que tinha vindo de Recife especialmente para aquele negócio, começou a apregoar: "Leilão de contrato de trabalho. Menina forte, sadia, boa para serviços domésticos, contrato de 5 anos. Algumas pessoas na praça começaram a murmurar incomodadas. Outras baixaram os olhos com vergonha de assistir aquilo. E foi exatamente nesse momento, quando parecia que o mal ia triunfar, sem ninguém para impedi-lo, que alguém decidiu que aquela história ia ter um final diferente. Porque no sertão existe uma lei que está acima da lei dos coronéis. Uma justiça que chega quando a injustiça passa dos limites do que se pode suportar. E essa justiça estava prestes a se manifestar na forma de um homem que não tolerava que criança fosse maltratada. 3 dias antes do leilão maldito, quando a notícia ainda fervilhava pelas bocas do povo como água no tacho, um homem tomou uma decisão que mudaria o rumo daquela história para sempre. Era Joaquim Vaqueiro, um cabra que trabalhava nas terras do coronel, mas que guardava no peito uma revolta que crescia a cada dia. Joaquim tinha visto muita covardia naqueles anos, trabalhando para Sebastião Pereira dos Santos, mas a história da menina foi a gota que fez transbordar a raiva acumulada. Ele conhecia Maria das Dores desde pequena. Tinha visto ela brincando no terreiro da avó quando ia entregar recado na casa de Dona Francisca. Era uma criança boa, educada, que cumprimentava os mais velhos e dividia o pouco que tinha com quem tinha menos ainda. Na noite de quinta-feira, Joaquim fez algo que só um homem de coragem fazia naqueles tempos. Decidiu procurar Lampião. Ninguém procurava Virgulino Ferreira da Silva por acaso. Encontrar o rei do sertão exigia conhecimento, contatos e, principalmente, motivo justo, porque Lampião não era homem de atender qualquer pedido, mas quando se tratava de injustiça contra inocente, principalmente criança ou mulher indefesa, aí a coisa mudava de figura. Joaquim cavalgou 2 noites seguidas, parando apenas para descansar o animal e tomar um gole d'água. Sabia que Lampião
Lampião estava acampado nas serras de Arcoverde, informação que tinha conseguido com um primo que trabalhava levando mantimentos para os cangaceiros. Era informação perigosa de se ter e mais perigosa ainda de usar, mas o vaqueiro estava determinado. Chegou no acampamento de Lampião numa manhã de sexta-feira, quando o sol ainda estava baixo e a caatinga coberta pelo sereno da madrugada. Os homens de Lampião o receberam com desconfiança. Um estranho no acampamento sempre podia ser espia dos volantes ou dos coronéis inimigos. Mas quando Joaquim disse que vinha pedir justiça para uma menina que ia ser vendida como escrava, o próprio Corisco veio falar com ele. Conta direito essa história aí, cabra, e não minta porque Lampião sabe quando estão mentindo para ele, disse Corisco, sentado numa pedra, limpando o rifle com um pano. Joaquim contou tudo. Falou do coronel Sebastião, dos leilões disfarçados, da menina Maria das Dores e da avó desesperada. Contou sobre os outros meninos que tinham sumido, sobre as famílias destroçadas, sobre o medo que dominava a região. Falou com a voz embargada, porque mesmo sendo homem feito, não conseguia segurar a emoção quando pensava naquela criança sendo vendida como animal. Corisco escutou calado, mastigando um pedaço de rapadura. Quando Joaquim terminou, ele ficou um tempo sem dizer nada, só olhando para o horizonte onde o sol começava a esquentar a terra. Depois se levantou e disse: "Vou falar com o capitão, mas já te adianto. Essa história vai mexer com ele. Lampião não suporta covarde que mexe com criança." Meia hora depois, Joaquim estava face a face com Virgulino Ferreira da Silva. Lampião estava sentado debaixo de uma jurema, tomando café numa cuia de cabaça, vestido com seu chapéu de couro cravejado e o lenço no pescoço. Quando o vaqueiro chegou perto, sentiu aquela presença que todos falavam, como se estivesse diante de uma força da natureza. "Conte de novo", disse Lampião, sem rodeios. "Quero ouvir essa história da sua boca." Joaquim repetiu tudo, mas dessa vez com mais detalhes. Falou dos outros leilões, de como o coronel ria quando as famílias imploravam, de como os jagunços ameaçavam quem reclamasse. Contou que Maria das Dores era órfã, que só tinha a avó no mundo, que era uma menina boa que não merecia aquele destino. Lampião escutou em silêncio, mas quem conhecia ele sabia que quando ficava muito quieto assim, era porque a raiva estava subindo feito vapor d'água no caldeirão. Quando Joaquim terminou, o rei do sertão ficou um tempo olhando para as próprias mãos, como se estivesse decidindo alguma coisa importante. "Esse coronel Sebastião", disse por fim, "já ouvi falar dele. É um dos piores. Trata a gente como se fosse coisa. USA. A miséria do povo para fazer negócio sujo. Esse tipo de homem é uma praga na terra." Lampião se levantou e chamou seus principais homens: Corisco, Zé Baiano, Volta Seca, Mergulhão. Quando os cangaceiros se juntaram ao redor dele, todos souberam que algo importante estava para acontecer. "Sábado tem um leilão em Floresta", disse Lampião. "Um coronel, filho da mãe, vai tentar vender uma menina de 12 anos como se fosse escrava. Alguém aqui acha que isso vai acontecer?" O silêncio que se seguiu era carregado de significado. Todos ali sabiam que quando Lampião fazia uma pergunta dessas, já tinha tomado sua decisão. Era mais uma declaração do que uma consulta. "Capitão", disse Zé Baiano, "o que o senhor quer que a gente faça?" Lampião sorriu, mas não era sorriso de alegria. Era aquele sorriso gelado que aparecia no rosto dele quando estava planejando uma vingança. "Vamos a um leilão, meus cabras. Faz tempo que não aparecemos numa festa dessas. Se você está gostando dessa história, se está sentindo o coração acelerar, pensando no que vai acontecer com aquele coronel desgraçado, então deixe seu like agora mesmo e compartilhe com mais gente. Porque a melhor parte ainda está por vir, e você não vai querer perder quando Lampião chegar naquela praça. E me conta nos comentários, você acha que o coronel merecia o que estava prestes a receber? O que vocês fariam no lugar de Lampião? Naquela noite, o acampamento dos cangaceiros fervilhava com os preparativos. Lampião não fazia nada no improviso. Cada ação era pensada, cada detalhe planejado. Eles estudaram o mapa da região, discutiram as rotas de aproximação,
Planejaram como chegar à cidade sem serem detectados pelos vigias. Corisco sugeriu chegar atirando, fazendo o maior barulho possível para espalhar o medo. Mas Lampião balançou a cabeça. Não, meu cabra. Dessa vez é diferente. Vamos chegar na calada. Quero ver a cara desse coronel quando descobrir que o diabo chegou na festa dele. Na madrugada de sábado, enquanto Floresta ainda dormia, 12 cangaceiros já estavam posicionados ao redor da cidade. Lampião conhecia cada canto daquele sertão, cada trilha, cada esconderijo. Sabia exatamente onde ficar para não ser visto, mas estar perto o suficiente para agir na hora certa. Joaquim Vaqueiro tinha voltado para a cidade na sexta à noite, fingindo que nunca tinha saído, mas carregava no peito a certeza de que tinha feito a coisa certa. A justiça estava vindo, e vinha montada a cavalo, armada até os dentes e com a fúria de quem não tolera covardia. Às 2 da tarde do sábado, quando o leilão começou naquela praça maldita, havia mais gente assistindo do que qualquer um podia imaginar. Porque às vezes a justiça chega silenciosa, nas sombras, esperando o momento exato de se revelar. E Lampião sabia esperar. 2 da tarde de sábado. O sol de dezembro caía como chumbo derretido sobre a praça de Floresta. Mas mesmo assim, o povo se juntava para assistir àquela desgraça. Uns por curiosidade mórbida, outros por não ter coragem de ficar em casa sabendo que uma criança estava sendo vendida como animal. Alguns poucos ainda alimentavam a esperança secreta de que alguma coisa impedisse aquela covardia. O coronel Sebastião chegou na praça montado no seu cavalo baio, vestido com sua roupa de domingo e aquele sorriso cínico que usava sempre que estava fazendo maldade. Atrás dele vinham os jagunços, espalhando-se pelos cantos da praça como abutres que rodeiam a carniça. Joaquim Boca de Ferro estava lá, junto com outros 7 cabras armados até os dentes. Maria das Dores estava parada ao lado do palanque improvisado, segurando firme na mão da avó, Dona Francisca. A menina tinha os olhos vermelhos, mas já não chorava mais. Parecia que as lágrimas tinham secado de tanto derramar. Dona Francisca tremia como folha no vendaval, rezando baixinho um terço que não soltava das mãos, nem para morrer. O leiloeiro gordo e suado já tinha começado seu pregão maldito. Leilão de contrato de trabalho. Menina forte, sadia, boa para todo tipo de serviço, idade adequada para aprender qualquer ofício, contrato de 5 anos com possibilidade de renovação. Na plateia, alguns homens bem vestidos, os compradores que tinham vindo de longe, examinavam a menina como se fosse uma égua no curral. Falavam entre si sobre investimento, sobre retorno garantido, sobre mão de obra dócil, palavras que enojavam qualquer pessoa com um pingo de decência no peito. Vamos começar os lances em 500 mil réis, gritou o leiloeiro, enxugando o suor da testa com um lenço nojento. 500, disse um homem de bigode grisalho. 600, emendou outro, mais novo, que tinha chegado de trem naquela manhã. Maria das Dores fechou os olhos com força, como se assim pudesse fazer aquele pesadelo desaparecer. Dona Francisca apertou ainda mais a mão da neta, sussurrando: Virgem Santíssima, manda alguém para nos ajudar. Foi exatamente nesse momento que um barulho estranho começou a chegar de longe. Parecia cavalo galopando, mas eram muitos cavalos. O som vinha crescendo, ecoando pelas ruas estreitas da cidade como trovão que anuncia tempestade. O coronel Sebastião franziu a testa, incomodado. Não estava esperando visita, e visita com tanta cavalgada geralmente não trazia boas notícias. Fez um sinal para os jagunços ficarem alertas. O primeiro cavaleiro apareceu na entrada da praça devagar, como se não tivesse pressa nenhuma. Montava um cavalo preto reluzente e vestia roupas de couro cravejadas, com um chapéu que não deixava ver bem o rosto. Atrás dele vinham outros cavaleiros, todos armados, todos em silêncio. O povo na praça começou a murmurar. Alguns reconheceram primeiro pelas roupas, outros pelo jeito de andar do cavalo. Mas quando o primeiro cavaleiro levantou a cabeça e o pessoal viu o rosto, um arrepio coletivo passou por toda aquela gente. Era
Lampião. O rei do sertão tinha chegado ao leilão. O leiloeiro parou de falar no meio da frase. Os compradores se entreolharam nervosos. O coronel Sebastião sentiu o sangue gelar nas veias, mas tentou manter a pose de homem importante. Lampião cavalgou devagar até o centro da praça, seguido pelos seus homens. Corisco, Zé Baiano, Volta Seca, todos ali, como generais de um exército que tinha vindo cobrar uma dívida. O silêncio que tomou conta daquele lugar era o tipo de silêncio que antecede o estouro da boiada. "Bom dia, pessoal", disse Lampião, com aquela voz calma que era mais assustadora que qualquer grito. "Soube que tem um leilão acontecendo aqui. Vim dar uma olhada." O coronel tentou disfarçar o nervosismo. "Lampião, que honra receber o senhor aqui em Floresta. Mas isso aqui é um leilão legal, tudo dentro da lei." "Lei?" repetiu Lampião, desmontando do cavalo com uma elegância felina. "Que lei é essa que permite vender criança como se fosse cabeça de gado, coronel?" "Não é venda, é contrato de trabalho", começou a gaguejar o coronel, mas Lampião o cortou com um gesto da mão. "Coronel, o senhor me desculpe, mas eu não sou burro. Sei muito bem o que está acontecendo aqui." Lampião caminhou até onde estava Maria das Dores e se ajoelhou na frente da menina, ficando na altura dos olhos dela. "Como é seu nome, pequena?" Maria das Dores", sussurrou a menina, assustada, mas sem conseguir desviar o olhar daquele homem que tinha aparecido como um anjo vingador. "Maria das Dores", repetiu Lampião, suavizando a voz. "Nome bonito. E essa é sua avó?" A menina apenas balançou a cabeça que sim. "Pois então, Maria das Dores, hoje não vai ter leilão. Você vai ficar aqui com sua avó. Ouviu bem?" Lampião se levantou e se virou para o coronel. Agora a voz voltou a ser dura como pedra. "Sebastião Pereira dos Santos, vim aqui hoje porque soube de uma covardia que o senhor estava aprontando. Covardia que não posso permitir que aconteça no meu sertão." "Seu sertão!" tentou reagir o coronel, fazendo sinal para os jagunços se aproximarem. Mas os homens de Lampião já tinham se espalhado pela praça de forma estratégica. Cada jagunço do coronel estava na mira de pelo menos 2 cangaceiros. A matemática era simples, 8 contra 12, e os 12 eram comandados pelo maior estrategista militar que o sertão já tinha visto. "É, meu sertão", confirmou Lampião, "porque todo lugar onde existe injustiça contra inocente é território meu, e o senhor, coronel, passou dos limites do que se pode tolerar." O leiloeiro gordo tentou sair de fininho, mas Corisco bloqueou a passagem. "Para onde vai, compadre? A festa está só começando." "Lampião", disse o coronel, tentando uma última cartada, "isso aqui não é com o senhor. São negócios legais autorizados." "Autorizados por quem? Por Deus? Pelo diabo? Porque aqui na terra quem autoriza sou eu quando se trata de proteger inocente." Lampião tirou o punhal da cintura, aquele punhal famoso que tinha decidido o destino de tantos homens ruins, e começou a brincar com ele enquanto falava. "Coronel, o senhor teve uma vida inteira para aprender a diferença entre o certo e o errado. Teve tempo de sobra para escolher ser homem de bem, mas preferiu ser o que é, um covarde que se aproveita da miséria alheia." O povo na praça estava hipnotizado. Era como assistir a um duelo entre o bem e o mal, com o mal suando frio e percebendo que tinha perdido antes mesmo de começar. O que o senhor quer?" perguntou o coronel, a voz já trêmula. Lampião sorriu. Era aquele sorriso que prenunciava a tempestade. "Quero justiça, coronel. Justiça pelos meninos que o senhor vendeu. Justiça pelas famílias que o senhor destruiu. Justiça por essa menina que hoje ia virar escrava se eu não tivesse aparecido aqui." E foi então que a verdadeira justiça do sertão começou a ser feita. "Coronel", disse Lampião, guardando o punhal e cruzando os braços, "o senhor vai fazer o seguinte: vai devolver todo o dinheiro que ganhou com esses leilões malditos. Vai mandar seus homens procurarem cada menino, cada pessoa que vendeu, e vai trazer todos de volta para suas famílias, e vai pedir perdão publicamente para cada família que prejudicou.
O coronel Sebastião estava pálido como defunto, mas ainda tentou resistir. E se eu não fizer? Lampião nem precisou responder. Apenas olhou ao redor da praça, onde seus homens estavam posicionados como peças de um jogo de xadrez que ele já tinha ganhado antes mesmo de começar. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer ameaça. Está bem, murmurou o coronel. Mas vai demorar para encontrar todo mundo. Vai demorar quanto? Perguntou Lampião. Uns 2 meses. 2 semanas, cortou Lampião. O senhor tem 2 semanas. E para mostrar boa vontade, vai começar agora mesmo devolvendo todo o dinheiro que essas famílias devem na sua venda. A partir de hoje, ninguém mais deve nada para o senhor. O coronel engoliu seco. Sabia que não tinha escolha. E depois dessas 2 semanas? Depois dessas 2 semanas, o senhor vai embora desta região e nunca mais volta. Vai vender suas terras e distribuir metade do dinheiro para as famílias que prejudicou. A outra metade pode levar para começar vida nova longe daqui. Isso é roubo! Protestou o coronel, num último lampejo de arrogância. A resposta veio na forma de 12 rifles sendo engatilhados ao mesmo tempo. O som ecoou pela praça como trovão seco. O coronel entendeu que a conversa tinha acabado. Coronel, disse Lampião, com aquela calma perigosa, roubo é o que o senhor fez com essas famílias pobres. O que estou fazendo aqui é justiça. E justiça não se discute. Se aceita. Lampião se virou para o povo na praça, que assistia tudo calado, alguns com lágrimas nos olhos de emoção. Pessoal de Floresta, a partir de hoje qualquer um que tentar comprar ou vender gente nesta região vai ter que se explicar comigo. E quem me conhece sabe que minhas explicações são curtas e definitivas. Depois, ele caminhou até onde estava Maria das Dores e sua avó. Tirou do bolso uma pequena bolsa de couro e colocou na mão trêmula de Dona Francisca. Para a senhora não passar mais necessidade, vovó, e para a menina poder estudar, se formar, ter uma vida digna. Dona Francisca tentou beijar as mãos de Lampião, mas ele não deixou. Não, senhora. Quem merece respeito aqui é a senhora, que criou essa menina com tanto amor, mesmo passando dificuldade. Maria das Dores olhou para Lampião com aqueles olhos grandes e disse com a voz fininha: muito obrigada, seu Lampião. A senhora tem razão quando diz que o senhor é um anjo. Lampião sorriu. Dessa vez, um sorriso verdadeiro, carregado de ternura. Não sou anjo não, pequena. Anjo é sua avó, que nunca desistiu de proteger você. Eu sou só um cabra teimoso que não gosta de ver injustiça. O rei do sertão montou em seu cavalo e fez sinal para seus homens. Antes de partir, olhou mais uma vez para o coronel. 2 semanas, Sebastião. E lembre-se, no sertão, a palavra de Lampião é lei que não se quebra. A cavalgada partiu da praça da mesma forma que tinha chegado. Devagar, imponente, deixando no ar o cheiro de pólvora e a certeza de que a justiça tinha sido feita. O povo ficou ali parado por um tempo, como se ainda estivesse processando o que tinha acontecido. Depois, devagar, começaram a se aproximar de Dona Francisca e Maria das Dores para abraçá-las, para chorar junto, para celebrar que às vezes os milagres acontecem mesmo. O coronel Sebastião cumpriu tudo o que tinha prometido. Em 15 dias, conseguiu trazer de volta 7 das 12 pessoas que tinha vendido. As outras tinham morrido ou estavam longe demais para serem encontradas. Devolveu o dinheiro, pediu perdão publicamente e, no fim do mês, deixou a região para nunca mais voltar. Dizem que foi morar em Minas Gerais, onde virou um homem acabrunhado, medroso, que pulava de susto toda vez que ouvia barulho de cavalo. Morreu alguns anos depois, sozinho e esquecido, como merecem morrer os covardes que maltratam inocentes. Maria das Dores cresceu e se tornou professora. Ensinou centenas de crianças ao longo da vida e sempre contava para seus alunos a história do dia em que Lampião salvou sua vida. Casou-se com um homem bom, teve filhos, netos, bisnetos. Morreu aos 83 anos, cercada de família e com a certeza de que tinha vivido uma vida digna, graças àquele encontro na Praça de Floresta. Dona Francisca viveu para ver a neta formada e casada. Morreu dormindo,
no colo de Maria das Dores, sussurrando uma oração de agradecimento por ter visto a justiça de Deus se manifestar através de um cangaceiro. E a história? A história correu o sertão inteiro como fogo em capim seco, de boca em boca, de geração em geração, sempre ganhando novos detalhes, sempre emocionando quem ouvia. Virou cordel, virou cantiga de viola, virou lenda que as avós contam para os netos quando querem ensinar que no mundo ainda existe justiça para quem sabe procurar. Até hoje, quando alguém comete uma covardia muito grande na região de Floresta, o povo diz: cuidado que Lampião pode aparecer. É brincadeira, claro, porque Virgulino morreu há muito tempo. Mas é brincadeira que carrega uma verdade profunda, a de que sempre vai existir alguém disposto a enfrentar a injustiça, mesmo que tenha que pagar caro por isso. A Praça de Floresta ainda existe. Tem uma escola municipal bem onde ficava o palanque do leilão maldito. E tem uma professora aposentada de 80 anos que, quando as crianças fazem bagunça demais, conta para elas a história da menina que quase foi vendida como escrava até que Lampião chegou para fazer justiça. As crianças escutam caladas, de olhos arregalados, e depois perguntam: professora, essa história é verdade mesmo? E ela responde com aquele sorriso de quem guardou a memória no coração por toda a vida: no sertão, menino, toda lenda é verdade, e toda verdade vira lenda. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, se sentiu o coração acelerar quando Lampião chegou naquela praça, se vibrou quando a justiça foi feita, então você entende por que essas histórias precisam ser contadas. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum causo que eu trouxer para vocês. E me conte nos comentários, você conhece alguma história parecida na sua família? Seus avós contavam lendas do cangaço? Que outras histórias de Lampião vocês gostariam de ouvir por aqui? Porque enquanto houver quem se lembre, enquanto houver quem conte, enquanto houver quem escute, a memória do sertão vai continuar viva. E às vezes, quando a injustiça aperta demais, quando parece que o mal vai triunfar, podemos nos lembrar de que já houve um tempo em que a honra valia mais que o medo. No sertão não se esquece. E Lampião foi a memória viva do sertão. Até a próxima, pessoal. Que Deus proteja vocês e que a justiça, mesmo que demore, sempre chegue para quem merece.